Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E a pergunta é: você lembra, irmãos, daquela oração do pecador? Talvez o católico, você que é católico, não entenda bem, mas o evangélico sabe qual é a oração do pecador. A oração do pecador é a oração para aceitar Jesus. E a pergunta é: será que a oração do pecador converte alguém mesmo? A partir daquele momento, aquele crente vira um crente de verdade mesmo? Ou tem algo a mais para acontecer na vida dessa pessoa? Será que quando a gente dá aquele empurrãozinho, vai lá, aceita Jesus, a pessoa aceita de verdade, de fato, de coração? Porque o próprio Jesus disse que muitos estão louvando ele com os lábios, mas só com a boca, mas o coração está muito distante. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essas e outras questões, né? E sobre a convenção, também tem que fazer essa pergunta para você, apesar que no vídeo que eu vou compartilhar com você eu faço. Será que você mesmo é convertido ao Senhor Jesus Cristo? Será? Então eu quero que você preste atenção neste vídeo. É uma pregação, é um vídeo longo, se você quiser assistir 2, 3 vezes, não tem problema. Faça isso, tá? Mas é muito importante você ficar ligado nesse estudo, nessa pregação, para abrir os olhos do seu entendimento, seus olhos espirituais, e compreender o processo de libertação. Ah, eu aceitei Jesus, fui batizado nas águas, sou convertido. Será? Ah, não, pastor, mas eu já expulsei demônio, já curei enfermo, e sou convertido. Será? Depois dessa pregação, acho que você vai ficar pensativo em relação a isso, tá? Então acompanhe esse vídeo, por favor. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos. Você que já segue o canal, vai marcando o seu joinha, já vai marcando o seu gostei, clica aí, meu irmão, que agorinha, depois do vídeo de pregação, eu vou entrar em seguida com a oração de hoje. Se você não sabe que a oração de hoje, talvez você está aqui pela primeira vez nesse canal, a oração é de uma campanha que nós estamos falando com Deus. Uma campanha que nós estamos pedindo a Deus para se manifestar nos momentos mais difíceis da minha vida. Ah, então, pastor, eu quero participar, porque eu estou passando momentos tão difíceis no meu casamento, na minha vida financeira, na minha família, na minha saúde. Então eu quero participar. Como que eu faço? Além de se inscrever e ativar o sininho, vá aqui nas descrições aqui abaixo, ó, tá escrito aí, oração para momentos difíceis. E clica nesse link que você vai encontrar esse vídeo de oração, tá? E aqui embaixo nas descrições também, tá bom? Tá a minha agenda para Minas Gerais nesse próximo mês de maio, ok? Então, fiquem ligados vocês e que Deus possa abençoar você de uma forma poderosa e especial. Marca todo mundo joinha, quem está chegando ao vivo aí, porque Deus, ele vai te abençoar poderosamente com essa palavra. Vamos lá então, a importância do Espírito Santo na convenção. Será que você já recebeu o Espírito Santo? Outra pergunta. Então veja só esta ministração e fique ligado, tá bom? Deus abençoe.
Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, fica à vontade. Bom dia, graça e paz para todos, amém? Então, irmãos, nós vamos agora compartilhar com vocês uma palavra. Semana passada, no domingo passado, nós falamos algumas coisas de fundamentos. Vamos continuar mais ou menos assim, tá? Vamos falar sobre o fundamento da convenção. Será que você é convertido, irmão? Em Cristo? Quais são as características da verdadeira convenção? Será que aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, que você levantar sua mãozinha e dizer: eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, fazer a oração conhecida como a oração do pecador, será que isso já é o suficiente? Será que aquele ensinamento da Igreja Católica, só de você seguir a Jesus, você já está salvo? Todas essas coisas têm sido um mistério para nós. E eu quero aqui usar alguns textos bíblicos para, juntamente com você, tentar chegar a um entendimento mais claro. Mas antes disso, eu quero que você abra comigo, nós vamos abrir aqui e ler alguns versículos e encontrar nesses versículos coisas semelhantes, né? Primeiro versículo que eu quero que você abra aí a sua Bíblia é Atos 26. Abra aí, procura aí Atos 26. Quem achou, diga amém. Preste atenção, qual é a missão do apóstolo Paulo em Atos 26, no versículo, podemos ler o 17. Ele está contando o testemunho dele. Ele vai dizer aqui, livra-te deste povo, no 17, tá? E dos gentios que agora te envio, para você libertar eles, Paulo, tá? Olha o 18. Para lhe abrir os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de quem? De Satanás, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que santificados foram pela fé. Diga comigo: abrir os olhos daqueles que estão em trevas, converter eles das trevas para a luz, das garras do poder, do domínio do diabo a Deus. Aí depois disso, irmão, a fim que eles recebam a remissão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa era a missão de Paulo. Ele deveria pregar com esse intuito. Hoje o nosso dever, a nossa tarefa em relação às pessoas é desenvolver isso. Desenvolver. Um outro versículo é de Efésios, abre aí. Depois eu vou te perguntar e eu quero que você já fique atento. Efésios capítulo 1, que você fique atento para você enxergar quais são as coisas em comum entre estes textos que nós estamos lendo aqui aleatoriamente. Efésios capítulo 1, nós podemos ler aqui o versículo 16: não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vocês em minhas orações. Olha o 17: para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de quê? Revelação. Espírito de sabedoria e de... Olha o 18 agora: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Coração, espírito, mesma coisa, tá? Dos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória
e da herança dos santos. O que esse texto tem em comum com aquele outro? Espera, vamos ler mais uma aqui. Vamos ler 2 Coríntios, é só você voltar aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha aqui o 4, versículo 4, capítulo 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. Vamos ler mais um que tem a ver com isso. Agora você vai lá para o evangelho de Lucas, no capítulo 24. Acharam aí? Vamos ler do 36, para a gente pegar o contexto. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam um espírito, ou em outras traduções, um fantasma, uma assombração. E eles disse: por que estáis perturbados? Por que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vedes as minhas mãos, os meus pés, eu sou o mesmo. Apalpai e verdes, pois um espírito não tem carne nem osso, como verdes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe os pés e as mãos. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tendes alguma coisa para comer? Então eles se apressaram-lhe por pegar um peixe para assar e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. 44. E disse-lhe: são estas as palavras que eu vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha o versículo 45. Então lhe abriu o entendimento para compreender as escrituras. Aí eu lhe pergunto novamente: que elemento é que é bem parecido com os outros versículos? A mesma coisa. Em todos esses versículos que nós lemos aqui, nós encontramos uma coisa: olhos, entendimento. Olhos e entendimento. Nós lemos que a missão de Paulo, lá em Atos 26, Paulo, você vai pregar para tirar essas pessoas que estão em trevas. Os olhos deles estão fechados, estão em trevas. Paulo, você vai pregar para converter essas pessoas, para tirar essas pessoas que estão em trevas e levar eles à luz. Paulo, você vai tirar essas pessoas da garra, do domínio, do poder de Satanás, você vai levar essas pessoas a Deus. E somente depois disso, aí ele vai dizer: a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e a herança da salvação, a herança remida pelo sangue de... Em todos esses textos que nós lemos, nós aprendemos uma coisa e vimos uma coisa semelhante, que é a abertura dos olhos espirituais. E ainda com mais detalhe, com mais riqueza de detalhe, Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, que existe um propósito do próprio diabo cegar os olhos do entendimento dos incrédulos. Preste bem atenção. Por que eu disse tudo isso? Para a gente falar sobre a convenção. A pergunta é:
Do que adianta a gente fazer todo aquele ritual, às vezes até constrangedor para algumas pessoas? Irmão, eu tenho muitos anos de igreja, conheço igreja. Às vezes a gente quer que as pessoas aceitem Jesus assim, naquela brutalidade, ou naquele empurrãozinho nosso, né? Vem, irmão, aceita Jesus como seu Salvador. Aí você fala para o vizinho: você não vai aceitar Jesus não? Isso, você fala um monte. Eu vou lhe perguntar: quantos que já foram tragos, não porque eles vieram, foram tragos, que não queriam compromisso com Deus, vieram porque o cara insistiu, a pessoa insistiu, e não mudaram de vida, não se arrependeram, não tiveram libertação e desviaram no meio do caminho? Milhões. Porque o processo da convenção, de você se converter, não é uma coisa instantânea, é um processo que eu e você temos que passar. E eu vou falar desse processo. Eu vou falar sobre a convenção de Pedro. Pedro, irmãos, assim como todos, ele caminhava e seguia Jesus. Existe uma doutrina que eu acho que agora, nos últimos dias, não está tão sendo ensinada pelos nossos irmãos católicos, mas isso foi propagado há muito tempo. O fato de você andar com Jesus, só de andar com Ele, você já estava salvo. Aí muitos pegaram isso e ficaram em casa. Não, mas eu estou em casa, mas eu sou um católico não praticante. E agora também tem evangélico não praticante. A grande verdade é essa. Andei com Jesus, estou salvo, me converti. Só que não comunga, não participa do corpo. Nada, participa de nada. São pessoas que foram ensinadas assim. E os evangélicos também. Quantos que nós fizemos o apelo, que nós forçamos, eles levantaram as mãos e disseram: não, eu aceito Jesus e tal, fez aquela oração e tal, e no meio do processo todo se desviaram e nunca mais voltaram, e gente que já morreu e outras coisas mais. E agora nós, eu e você, por que eu te perguntei, será que você mesmo é convertido? Qual é o processo da convenção? O que é que acontece na convenção? A convenção, lógico, todo mundo sabe, converter é você mudar o caminho, é você estar indo em uma direção e você mudar, isso é convenção. Só que a convenção, ela só acontece de fato e de verdade quando há um outro processo na nossa mente, chamado metanoia. E o que é metanoia? Arrependi, que é a mudança da mente. Não adianta você mudar o caminho, você agora, não sou mais desse caminho, mas você tem a mente naquele caminho antigo. E não adianta também você mudar de mente, agora eu tenho uma outra mente porque eu sou cristão, mas os caminhos, as coisas erradas você continua fazendo. Então são dois processos que eles têm que andar juntos. Antes das pessoas receberem a remissão dos pecados e a herança da salvação, Deus disse para Paulo, o próprio Espírito Santo disse para Paulo: Paulo, primeiramente você tem que abrir os olhos do entendimento desse povo, os olhos que estão fechados em trevas. Você tem que tirar eles das garras e do poder de Satanás, que é o processo de libertação. E depois levar eles a Deus. E depois de ter levado e feito todo esse processo de abrir os olhos, fazer eles entenderem, eles vão receber a herança remida dos pecados. Depois desse processo, eles vão desejar a buscar a Deus. Aqui na nossa igreja, poucas vezes você vai ouvir eu, pastor Eliseu, fazendo o apelo para quem quer aceitar Jesus de fato, porque eu sei que existe esse processo. Do que adianta eu chamar uma pessoa para aceitar Jesus se ele não entendeu nem o que é aceitar Jesus, o que é ter uma vida com Deus?
Do que adianta a gente fazer aquela oraçãozinha de levantar a mão, se no outro culto o cara não está nem interessado já de nem vir? E quantos outros que já são cristãos, mas é porque praticam algumas coisas. Por exemplo, eu acho um absurdo chamar um católico, tem uns católicos bons, irmão, chamar um católico para aceitar Jesus. É inacreditável isso, porque aquele católico, por mais que ele adore os santos, que é uma coisa que nós discordamos, eu discordo biblicamente, mas não brigo, não discuto, não falo nada, que é uma coisa condenada pela Bíblia você fazer uma oração para santos que já morreram, ou se prostrar diante de imagem. Eles sabem disso, mas foram ensinados assim. Mas até essa pessoa mudar a mentalidade é um processo, irmão. Mas não quer dizer que eles não aceitaram Jesus. Eles estão lá, crendo em Jesus. Só que eles foram discipulados e ensinados de uma forma errada. Assim como muitos outros evangélicos também, que foram ensinados e discipulados errados. E o resultado é uma população em massa hoje não quer ver Jesus, não quer encontrar Jesus, porque ensinaram ou pregaram Jesus errado. E até outros que estão aqui dentro da igreja há 10, há 15, há 20, 30 anos, que não se converteram ainda, de verdade e de fato. E eu vou te mostrar. Ah, pastor, mas eu expulso demônio. Ah, pastor, mas eu curo enfermos. Ah, pastor, aí é a doutrina pentecostal do protestante. Eu aceitei Jesus e fui batizado, não tenho mais maldição. Ah, é mesmo, irmão? Que bom, hein? E por que a vida está no vermelho no financeiro? Por que o casamento está acabando? Por que tem doenças e enfermidades no seu corpo que você tem que ficar fazendo tratamento? Se Jesus já te salvou e não existe mais maldição, o que é que está acontecendo na tua vida então? As pessoas acham que é instantâneo, ó. Uma vez eu desci de um altar de uma igreja na hora de ministrar a libertação, dessas igrejas que tem esse entendimento. Tinha uma multidão de pessoas, e eu vi uma irmã passando muito mal. Eu falei: irmão, traga essa irmã aqui, deixa eu orar por ela aqui, que ela está passando muito mal. E aí, na hora da oração, a irmã veio, subiu os obreiros trazendo ela passando muito mal. E aí eu percebi: meu Deus, não tem ninguém que me ajuda. Aí eu estava tentando aqui segurar a mulher e orar por ela ao mesmo tempo, não estava conseguindo. E com o microfone na mão eu fiquei assim. Aí de repente a pastora passou atrás de mim. Eu falei: ô pastora, me ajuda aqui, pastora da igreja, deixa eu orar por essa mulher aqui. Irmãos, ela veio por trás da mulher e gritou bem alto para mim, para a mulher, para a igreja toda ouvir. Falou o nome da irmã: fulana de tal, para com isso. Olha só, irmão, você já aceitou Jesus e foi batizada, não tem mais maldição na tua vida, para com isso, isso é mentira. E a mulher passando mal, manifestando o demônio. Aquilo dali eu já entendi. Falei: engraçado, né? Ela aceitou Jesus, foi batizada nas águas, e por que esse demônio está manifestando nela? Falei: ah é? Então fico por aqui. Deixei o microfone, desci e fui embora. Simples. Fui embora, deixei ela lá com capeta na vida da mulher lá. E o povo ficou tudo olhando para mim assim. Fazer o que, irmão? As pessoas acham que é um passe de mágica. Aí depois o pastor que tinha me agendado nessa igreja viu o vídeo que a pastora estava gravando. Eu falei: aqui, essa mulher aqui. Ele colocou a mão: meu Deus do céu, essa mulher ia ser curada, pastor. Eu conheço essa mulher, que era lá do bairro dele também. Essa mulher, pastor, nos últimos meses, ela adquiriu um problema que ninguém descobre o que é. Eu só sei que ela está andando na rua, ela desmaia. Eu só sei que ela está lá no trabalho trabalhando, já foi até demitida, encostada, porque ela passa muito mal e desmaia do nada, e ninguém descobre nada. Ninguém descobre nada porque problema espiritual, feitiçaria, macumbaria não pega.
Meu Deus, pastor, e agora? Agora a mulher vai ficar lá com essa teologia de que ela já foi liberta, já foi salva, mas os problemas e o diabo está dentro dela. Você consegue entender isso? E é isso que nós temos pregado e vivido em muitos lugares, irmão. Parece que quando nós aceitamos Jesus e fomos batizados, recebemos uma placa, santinhos. E a onda de pastores, irmãos, que suicidam, que agora está moda. Isso é Espírito Santo? Eu vou falar sobre a importância do Espírito Santo na convenção de uma pessoa. Muitos acham que tem o Espírito Santo e não tem. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo em você, faz você pecar, faz a sua vida ficar assim, um regaço, uma destruição total. Tem alguma coisa errada. E a coisa errada não é em Deus, a coisa errada talvez é a nossa interpretação teológica que está equivocada, manca, cega, surda, muda, sei lá o que problema que tem. Só que é necessário corrigir. A Bíblia diz aqui, eu vou levar você agora a Lucas 22, volta mais duas páginazinhas da sua Bíblia aí. Lucas 22, a última ceia, né? Na última ceia, o que é a última ceia? Horas antes, momentos antes de Jesus ser entregue na cruz. O versículo 31, vou ser direto para a gente economizar mais tempo. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar com a tua alma, com a tua vida, com você, como cirandar o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Preste atenção. E tu, quando se converter, confirma os teus irmãos. Quando se converter? Irmãos, há quantos anos Pedro já está andando com Jesus? 3 anos e meio. Pedro não é aquele mesmo que andou sobre as águas, irmão? É ele. Pedro não foi aquele mesmo que Jesus foi lá e curou a sua sogra? É ele. Pedro não era aquele cara que estava na comissão de Mateus capítulo 10, que os pentecostais, a grande comissão que foi enviada, que cumpriu o ID, que Jesus disse: só vai de 2 em 2, cura os enfermos, expulsa os demônios, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça dai, de graça recebei. Pedro não estava junto com eles, irmãos, e não só Pedro, como Judas, que se a gente ler aqui no começo desse contexto aqui, você vai ver a Bíblia dizendo que o Satanás, o demônio, o diabo tinha entrado em Judas. Na Bíblia King James, essa palavra aqui, que Jesus vai dizer, que Satanás pediu para cirandar com a vida de Pedro, na King James nós vamos ter a tradução que o diabo já tinha recebido autorização para fazer aquilo. Satanás já recebeu autorização para cirandar com a sua alma. Autorização de quem? Do próprio Deus. É uma permissão. É engraçado que Jesus, ele não ora impedindo isso acontecer. Jesus fala só assim, ó: eu roguei, eu orei, eu clamei, eu pedi, só que a tua fé não desfaleça. Ai, Jesus, por que o Senhor não orou para livrar Pedro desse processo? Porque esse processo de cirandar era um processo que ele tinha que passar. Eu só pedi para que nesse processo, Pedro, a tua fé não viesse morrer,
a tua fé não viesse a acabar. Mas eu digo para você, Pedro, quando você se converter, mas como assim se converter? Pedro já não tinha expulsado demônio? No Evangelho de João, fala que os discípulos de Jesus tinham batizado mais pessoas do que os discípulos de João. Além deles ter sido batizados nas águas, irmãos, e aceitado, andado com Jesus, eles já tinham expulsado demônios, curado enfermos, ressuscitado mortos. Não apenas eles tinham sido batizados nas águas, mas como eles já tinham batizado outras pessoas. Agora, no final da caminhada, Jesus chega para eles e diz: vai, como assim? Quando você se converter. Para mim ele já tinha se convertido. Aí eu lhe pergunto, irmão, quantas pessoas estão dentro da igreja hoje porque falam uma língua estranha, porque ora e um capirotinho saiu, ora e um probleminha resolveu, acha que são convertidos? Só que Jesus está dizendo: Pedro, quando você se converter, você vai confirmar os teus irmãos. Essa palavra confirmar também pode ser traduzida como suportar ou corrigir. Quando você se converter, você vai ter autoridade para corrigir eles, para sustentar eles, para trazer para eles uma firmeza. Mas isso é só depois que você se converter, Pedro. Pastor, eu achei que converter era se uma pessoa já estava expulsando demônio, curando o enfermo, isso já era uma conversão. Não. A convenção é um processo do próprio Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Mateus capítulo 7, todo mundo conhece essa história. Tu já está careca de saber, irmãos, que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: eu expulsei demônio, eu falei línguas estranhas, eu curei os enfermos, eu fiz um monte de coisa. E Jesus vai dizer o quê? Aparta de mim que eu não vos... Porque não se converteram de verdade. Eles descobriram a essência do dom espiritual e usaram dons espirituais, mas não se converteram. Quando você se converter, Pedro, eu fico imaginando irmão, não vou nem jogar a bola para você, será que eu estou convertido mesmo, meu Deus? Pedro, ele responde para Jesus e diz: que isso, mestre? Está doido, eu vou contigo até a morte. Nos próximos versículos ele vai dizer isso, irmão. 33, e ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Você está pronto, irmão, para ir com Jesus, para viver Jesus? Ele achava que ele estava convertido, mas nós não chamamos isso de convenção. Ele era convencido. É aquele cara convencido, orgulhoso. Eu estou pronto, que é isso? Que negócio. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Eu estou contigo, Jesus, para todas as coisas. Aí, mas ele disse, o 34: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conheças. Será que ele estava pronto dentro dele mesmo? Não estava. Tinha andado 3 anos e meio, já tinha tido experiências sobrenaturais, de expulsar demônio, curar enfermo, de se batizar nas águas, de caminhar, de ouvir todas as pregações maravilhosas. Se a gente pegar lá o livro de João, o último capítulo do livro do Evangelho de João, você vai ver os últimos versículos também dizendo que existe tantos milagres que Jesus realizou, que se fosse reunir todos os livros do mundo não cabia, que são milagres que não foram contados pela Bíblia, que Pedro e todos os discípulos viram, enxergaram esses milagres. Eu fico pensando, que tipo de milagres outros, sem ser esses da Bíblia, que Jesus realizou, que a gente nem sabe, irmão? Isso, e só esses que estão na Bíblia já é surpreendente. Eles viram todos esses milagres: multiplicação de peixe,
Jesus andando sobre as águas, eles viram todos e ainda não tiveram a experiência da convenção. É forte, irmão, isso aqui. Mas a Bíblia diz que eles andavam, quando eu falo eles, os discípulos, eu anotei aqui, não precisa a gente abrir lá para ler. Eles andaram atrás de Jesus, Marcos 1,16. Em Lucas 18:31 diz que Jesus, quando pregava, muitos dos discípulos não entendiam o que Jesus pregava. É como os crentes que vêm para a igreja e não prestam atenção nas pregações. Eles também eram assim. Então Jesus pregava umas coisas, eles ficavam voando. Eu sei lá o que diabo que é isso. Nem sei. O que ele pregou? Sei lá. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Preste bem atenção. Quando você se converter, Pedro, você vai confirmar os teus irmãos. O processo de cirandar. A Bíblia diz: Satanás pediu. Cinease é a palavra para cirandar no grego. Essa palavra cirandar é um processo. Eu até anotei aqui para falar para vocês o que é o processo. Essa palavra cirandar, que é um processo que passa o trigo, cirandar como trigo, pode ser também conhecida como o processo de joirar. O que é joirar? É separar o trigo do joio, ou seja, as coisas boas, as coisas ruins. Aqui já começa a indicar que o processo que o próprio diabo ia fazer na vida de Pedro era de separar as coisas boas, coisas ruins. Mas não só isso, o processo de joirar tem a ver com preparar o trigo. Preparar o trigo colocando ele de 12 a 14 horas de molho, para que a casca do trigo saísse. Depois que colocava ele, separava primeiro o joio do trigo, colocava de molho, depois ia moer o trigo. Daquele moer o trigo, eles iam peneirar o trigo ainda. Depois de peneirar o trigo, ia ficar o que? O grão puro, que eles chamam. O grão perfeito. Olha o que ia acontecer com Pedro, dentro da alma dele. Ele ia ser colocado de molho para sair a casca. Quantas cascas de religiosidade, pensamentos filosóficos, ideológico, político e outras coisas mais que impede a gente ter uma revelação precisa. Aí Deus tem que vir e joirar você, tirar essa casca de você. Depois Pedro, ele ia sido colocado numa moenda, para moer, para acabar com tudo isso. E depois disso ainda ia peneirar, o que restava era o que era bom. Pedro disse: não, mestre, que isso? Estou preparado, tá doido? Que nada, não preciso passar disso não. Aí eu fico pensando, quando eles vieram prender Jesus, Pedro ainda corta a orelha do cara, do Malcom. Mas quando ele viu, irmão, o nível que é da prisão, da condenação, ele não teve estruturas espirituais, e nem na alma dele, para andar com Jesus. Ele estava andando com Jesus no bem bom, o Jesus operando milagres, às vezes aqui e ali era falado mal, mas num nível mais profundo de ser perseguido e de ser entregue à morte. Ele não está doido, eu não quero morrer junto com ele. Conhece esse homem aí? Não, nunca nem vi. Lembra do meme? Nunca nem vi. Mas você não anda com ele? Não, nunca nem vi. O sentimento dele, hein? Quando ele nega 3 vezes, o galo canta e ele lembra da revelação. Eu fico pensando no sentimento dele depois, irmão. Eu tenho quase a certeza que os mesmos demônios que entraram na mente de Judas foram os que perturbaram ele. E aí agora, hein? Tu traiu ele, hein? Negou ele, hein? Bem que ele disse: tu é um covarde, tu é um fraco. Tu disse para ele, lembra que as tuas palavras disse? Tu disse para ele que você estava preparado para ir para a prisão com ele, aí você correndo agora. Tu disse para ele que ia até a morte com ele, e agora tu correu, seu covarde. E aquilo, irmão, falando na mente dele.
mas havia uma intercessão sobre ele. Eu roguei, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. A palavra fé não desfaleça, eu anotei aqui também o original, pets ou pits no grego, que significa fidelidade e lealdade. Não era a fé desfalecer. Eu roguei ao Pai para que a tua fidelidade e a tua lealdade a mim não acabasse, que você tivesse preparado, que você suportasse, para que você aguentasse todas as coisas e não viesse desistir de mim. Eu roguei ao Pai para que essa lealdade dentro de você não se acabe, mas na verdade nem tinha, irmão, lealdade, porque na hora da prisão e da morte, ele mas na hora de servir a ele, curando a sogra dele, ajudando eles na pescaria, fazendo grandes milagres, outras coisas, é bom. Irmãos, quantos não estão assim dentro da igreja? No bem bom é fácil, né, falar que é de Jesus, né? Numa posição de status, ou você é crente, você é evangélico, você é católico. Eu quero ver você ser na hora da prisão e da morte. Só quem está disposto a ir à morte e à prisão por ele, que realmente entendeu o que é a convenção, é aquele que está preparado para tudo, não é aquele que vai na esquina e já se corrompe, já se vende. É algo que tem que acontecer dentro da alma, da mente da pessoa. A convenção é isso. Aí eu lhe pergunto, irmão, quanto tempo isso demora na vida de uma pessoa? Vai de cada pessoa. O problema é esse. Tem uns que é rápido, tem outros que vão demorar 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos. Ou vão partir dessa daqui e não vão ter a convenção de fato. Foram seguidores de Jesus. Quem é seguidor, irmão, não vai com ele na morte e nem na prisão. Cadê os seguidores dele? Não tinha. Tinha ninguém com ele. E aquele que se converteu de fato está preparado para ir com ele para a prisão e para a morte. Não é aquele que qualquer pecadinho já convence ele, eu vou desviar, eu vou não sei o que, isso aqui outro. Quantos não têm se entregado, irmão, nos momentos mais cruciais? Muitos. Quando você se converter, Pedro, só que nós pregamos, ou a igreja protestante pentecostal pregou muito, você aceitou, levanta a sua mãozinha e faz a oração do pecador, pronto, você se converteu. Mentira. Que a pessoa sai daqui, o processo da salvação, de aceitar Jesus na alma, no espírito da pessoa, ele é instantâneo. Eu acredito nisso. Mas há um processo na alma que a pessoa vai passar, de cura, de libertação e de restauração. Você quer mais um exemplo de uma pessoa que aceitou Jesus? Quer ver? Eu acho que eu anotei aqui para falar para vocês, que é um homem, Simão, a convenção de Simão, Simão o mágico. Quando Filipe evangeliza ele, deixa eu ver se é essa daqui, 13. Cheio do Espírito Santo. Achei aqui. Diz assim, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade artes de magia, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior. Ele dava consulta para essas pessoas, né? Dizendo: este é o grande poder de Deus. Mentiroso, hein? E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com essas artes mágicas. Mas como
mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tantos homens como mulheres. Ao 13, e creu até o próprio Simão, sendo ele o quê? Batizado. Ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para receber o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, ou seja, eles tinham crido. O que é o crer aqui, irmão? Aceitar Jesus, e eles tinham sido batizados, só que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então preste atenção, eles não tinham recebido o Espírito Santo. 17, então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela aquela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e o que ele fez? Ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aqueles que sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja para contigo, para a tua perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens partes e nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, porque porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Olha aqui a revelação dos apóstolos para ele: pois vejo, eles estavam vendo espiritualmente. Era um cara que já tinha aceitado Jesus e já tinha se batizado, mas agora eu estou vendo que dentro de você, na tua alma, pois vejo que está em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada que disseste venha sobre mim. Um cara que tinha sido batizado, que tinha aceitado Jesus, só que ainda a alma dele estava em fel de amargura e enrolados, laços de iniquidade, de pecados, ainda havia dentro dele. É isso daqui que vai surpreender muita gente naquele dia. Ah, mas eu fui batizado, mas eu aceitei Jesus. Mas vocês ainda continuam praticando a iniquidade? Mas vocês continuam ainda praticando a iniquidade? Do que adianta? Adianta de nada. E para a gente finalizar, o último texto que eu vou ler aqui com vocês abra sua Bíblia em João 20. João 20, irmãos, é a mesma passagem de Lucas 24. É a mesma passagem, só que contada por outro discípulo, por outro evangelho. Ok? Em João 20, se a gente ler aqui, do 19: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas aonde os discípulos estavam, eles estavam com medo dos judeus. Se tinham ajuntados, e chegou Jesus, e pôs no meio deles, e disse para eles: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebai
o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles em quem retiver, esses pecados serão retidos. Aqui, só a comparação para a gente finalizar. Naquela passagem de Lucas, a Bíblia diz assim: e Jesus lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. É a mesma passagem, o mesmo acontecimento, só que narrado diferente. Aqui, João, ele já conta como que foi isso, como que Jesus abriu o entendimento deles. Está aqui explicado. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, é a ação do Espírito Santo que traz a real convenção para eles. A partir daquele momento, aquilo que eles não sabiam sobre a Escritura, sobre as revelações, aquilo que os profetas, a lei e os salmos eles não compreendiam, agora através do Espírito Santo, eles recebem e começam a entender. Depois disso, eles recebem a palavra: ficai em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestido de poder. É outra coisa. Eles tinham recebido o Espírito Santo. Você consegue separar agora? Eles recebem o Espírito Santo agora, a mente deles abre. O batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste, vai ser depois. Sabe qual que é o que acontece com nós? Às vezes, recebemos o Pentecoste, falamos em línguas, só que não recebemos o Espírito que abre o nosso entendimento, que nos faz converter de fato. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes que acontecem dentro de nós. A partir daquele momento que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, eles começam a entender a palavra agora. Eu lembro, irmão, só um testemunho aqui para a gente finalizar. Eu lembro, vou até fechar a Bíblia. Eu lembro que os primeiros 2 anos de igreja, que eu vim para a igreja, eu voltei para a igreja, fui de crente desviado, eu queria muito receber o Espírito Santo, ser batizado, falar em línguas, e eu ouvi todo tipo de coisa. Não, fica dando glória a Deus, glória. Não, faz assim. E eu ouvi de tudo, irmão. Não, quando estiver adorando você canta. E eu fiz de tudo, irmão, que você pensar. Sapateei, chorei, reclamei, murmurei, fiz de tudo e não sabia. E aí teve aquela época dos encontros, né, das igrejas dos encontros. Não, lá tem uma ministração que quem vai é batizar com o Espírito Santo. Eu falei, não, agora eu vou então, que eu quero receber esse negócio. E eu fui, irmão. Fiquei lá fitado os olhos. Nosso encontro foi muito forte. 2007, setembro de 2007. Foi muito forte, irmão. E lá eu vi o Samuel aqui, eu vi o Elias, meu irmão, vi o Gilberto, meu outro amigo, todo mundo recebendo. E eu falei, eu não vou receber. Eu não vou receber. E chorei muito, irmão. Mas aí daí eu dei lugar. Lá é assim, aí veio um irmão, orou, eu falei, só um orou pelo Samuel, aí o outro, só um, eu falei, aí veio 3 orar por mim, irmão, para me receber. E agora não é possível, 3 orando por mim, se eu não recebo esse negócio. Resultado, eu recebi, e foi muito forte. Eu fiquei impactado uns 4 meses, irmãos, sério, diante de Deus, fiquei uns 4 meses, tudo que eu ia falar, eu queria falar em línguas, impactado mesmo assim. E foi forte, eu recebi, fiquei horas e horas falando, sem parar, com aquela intensidade, que eu estava com muita sede de receber aquilo. Aí, eu lembro, irmãos, que antes dessa experiência com o batismo com o Espírito Santo, eu abri a Bíblia assim, meu Deus, o que é isso, hein? Não entendo nada. E não é que depois disso, me brotou uma fome pela palavra, e agora tudo que eu lia fazia sentido. A minha mente, aconteceu alguma coisa nas sinapses do meu cérebro, nos neurotransmissores, alguma coisa aconteceu,
que eu comecei a ler a Bíblia e o negócio soltava assim, e não só isso, decorava facilmente, então captava as coisas rápidos. E hoje eu entendo que foi a mesma coisa que aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo, e o texto diz que eles entenderam agora as Escrituras. Eles começaram a entender como se do nada não, é uma ação do Espírito Santo. E depois Paulo vai dizer que também que é um dom chamado palavra de conhecimento e também palavra de sabedoria. São revelações, dons de revelações. Eu estava lá hoje procurando esse esboço para pregar, e eu tenho um monte na Bíblia, ó. Irmãos, eu acho que eu tenho umas 300 pregações. Umas 300 pregações já. Só de esboço, fora aquelas que eu tenho decorado que não está no esboço. Depois disso. Então você percebe que há coisas espirituais que podem ser ativadas no nosso espírito, quando você busca, quando você deseja, quando você quer. Eu comprei um livro agora, sexta-feira, inclusive segunda agora eu vou pregar sobre isso, não vou aguentar não. Eu comprei um livro de um rabino messiânico. Segunda-feira, amanhã, eu vou pregar sobre isso, sobre o talit, aquela peça de roupa. Eu já vi muitos falando, mas cara, quando eu li aquele trem, só na primeira sentada eu fiquei de 5 a 6 horas lendo o livro, porque eu tenho uma fome assim no negócio assim. Então, quando eu li aquele livro, eu falei, poxa, eu não sei nada da Bíblia não, aí, pelo amor de Deus, aonde que eu estava que eu não vi isso, que eu não vi aquilo outro? Mas são coisas que o próprio Espírito Santo coloca no nosso espírito, que você tem que buscar, que você tem que pedir. Eu tenho um pastor amigo meu aqui do interior de Morrinhos, ele tem 6 cursos de teologia. Quantos? Eu não tenho nenhum. Aí ele chega, pastor Eliseu, eu vim aqui para o senhor me dar um estudo sobre isso. Eu falei, cara, tu tem 6 cursos de teologia e não sabe disso, não sabe daquilo, não sabe daquilo outro? Aí eu vou lá para explicar para ele, irmão. Isso é a diferença do dom do Espírito Santo, da capacidade natural sem o Espírito Santo. O que eu tenho que ter? As duas coisas, porque também se você não estudar, você não recebe. Mas algumas pessoas, elas são dotadas por um dom de Deus, e você pode buscar. Nessa campanha que nós vamos começar na quinta-feira que vem, sobre a intercessão com dores de parto, eu vou pregar sobre a ação do Espírito Santo para ativar a mente das pessoas, para uma habilidade que o espírito humano tem. Qual é essa habilidade? Diga assim, inteligência espiritual. É aquela resposta, por que o ser humano não usa 100% do cérebro? Os mais inteligentes chegam a 10%. Por que tem 90% que a gente não usa? Você vai ver dentro da Bíblia, e vai ouvir também os testemunhos que eu vou contar, de gente, irmão, que não sabia de nada, e de repente, pela uma ação do Espírito Santo, essa pessoa começou a compreender. Como nós temos 2 homens, que para construir a arca e o tabernáculo, a arca da aliança e o tabernáculo, eles não sabiam de nada de escultura, nem de física, nem de nada, sabia de nada. E de repente o Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a do nada a desenhar coisas de arquitetura, de matemática, de física, de tudo, do nada. Paulo chama isso da inteligência espiritual. Então nessas campanhas, nesses propósitos aí, vocês vão estudar tudo isso, tá bom? Vamos ficar de pé, nós vamos ceiar primeiro, viu, pastora? Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013.
Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.